Quero te atualizar sobre as últimas do Vasco envolvendo o volante Jair, o goleiro Ivan e o meia atacante Fagundes. Primeiro com o Jair. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte minha envolvida nas tratativas. Essa pessoa me assegurou que o Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol do Vasco e da 777, entrou em contato com o Rodrigo Caetano na semana passada para sondar a situação do Jair. Não passou de um contato, ainda não há uma proposta oficial. O Vasco se assustou com a pedida de 4 milhões de dólares do Galo para a liberação de um atleta com 28 anos de idade. Sobre o Ivan, as tratativas existem, mas há uma dúvida muito grande dentro da 777. Se vale a pena investir uma grana alta, algo na casa dos 10 milhões de reais para comprar o Ivan, ou se vale a pena insistir na tentativa de fechar com o Léo Jardim, atleta revelado no Grêmio, 27 anos de idade e reserva no futebol francês. Ele tem contrato com o Lille até junho de 2024. Na atual temporada ele entrou em campo apenas 6 vezes, embora desde que foi contratado em 2019 já tem 30 partidas pelo time principal. Contratar o Léo Jardim de graça por empréstimo de 1 ano ou gastar 10 milhões de reais no Ivan, essa é a grande pendência e dúvida que existe entre os dirigentes da 777. Para fechar sobre Franco Fagundes, meio atacante, um dos grandes destaques do futebol uruguaio, vestindo a camisa do Nacional. O Vasco já sugeriu uma oferta que pode chegar até 6 milhões de dólares ao clube uruguaio, embora a pedida do Nacional gire na casa dos 9 milhões de dólares. Há uma outra dificuldade a ser resolvida nos próximos dias, o entendimento com o empresário do atleta, o Paulo Brax, já marcou reunião para tentar avançar na contratação do camisa 10, uma das lacunas do atual elenco cruzmaltino. Para o Vasco da Gama, que anunciou nessa quarta-feira seu 6º reforço, trata-se do lateral direito Pumita Rodrigues, 25 anos de idade, pertencia ao Nacional do Uruguai. Ele havia chegado na segunda-feira no Brasil, passou por exames médicos e assinou contrato até 2025. Jogador formado no Danúbio, esteve em 2020 no Racing da Argentina e havia sido comprado pelo Nacional no início da temporada de 2022, fez bom ano, jogador muito seguro na defesa, apoia também com qualidade, fez parte da relação de atletas da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo, embora não tenha entrado em campo. 6º reforço, os outros 5 que o Vasco já havia anunciado. Pedro Raul, centroavante, jogou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás. De Luca, volante, não tinha contrato após o encerramento com o Bahia. Léo Pelé, zagueiro, comprado do São Paulo por 16 milhões de reais. Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians, comprado por 17 milhões de reais, além do Robson Bambu, que chega por empréstimo junto ao Nice da França. Para perguntar, Natan pode ir parar no Vasco? Porque ontem um dos boatos davam conta de que o Natan, que não fica no Fluminense, estava indo para o Vasco. O Vasco não me procurou pelo Natan, diz uma das pessoas ligadas ao futebol do Atlético. Só tivemos uma ligação do Brax na semana passada pelo Jair, mas em momento algum o Vasco fez proposta. Então o Atlético está admitindo que houve um contato do Paulo Brax na semana passada para debater sobre a possibilidade quanto é que o Galo queria pelo Jair, e a resposta foi de 4 milhões de dólares. Sobre o Natan, nenhuma novidade em relação ao Vasco, e hoje o Atlético deixou bem claro para o Natan e para os empresários dele de que ele está completamente fora dos planos, tá? Então ele recusou a possibilidade de jogar no Fluminense. Os caras deixaram, aqui você não vai jogar, aqui no Galo tá fora. Ou você que procure um emprego aí para se virem com outra possibilidade. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Boa. Nem que eu consiga agora. Posso até descer um pouquinho e suba um pouquinho a cadeira. Acho que vai ficar um pouquinho mais interessante. Boa. Vamos lá. Responder a perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades. O que vocês estão querendo saber na noite dessa quarta-feira? O Naldo Vascaíno, Lucas Luquita, o Fluxo One Kill, fala do Franco Fagundes e o Vasco. O Fluxo, cara, até me assustei com a pedida do Nacional pelo Fagundes. Se é um meio atacante, seria hoje, ao que parece, o camisa 10 mais próximo de virar reforço do Vasco. Tem uma curiosidade, o Quinteiro, que agora está se declarando pelo Flamengo, chegou a conversar com o Vasco semanas atrás. O empresário dele, inclusive, foi ao Rio de Janeiro, se encontrou com o pessoal da 777 para conhecer o projeto do Vasco. No final das contas, ele está mais interessado em fechar com o Flamengo. O Nacional do Uruguai, que é dono dos direitos do Fagundes, estava pedindo 9 milhões de dólares. O Vasco disse que não há a menor possibilidade de oferecer isso. E o valor máximo que poderia chegar seria de 6 milhões de dólares, basicamente aquilo que o Vasco se dispôs a gastar pelo Valois, que é outro atacante, o Fagundes meia,
O Valois atacante, um pertence. O Valois pertence ao Tajeres, é um atacante colombiano, o Fagundes, meio atacante do Nacional do Uruguai. É possível que saia acordo nesses termos, mas também há necessidade de um acordo também com o jogador. O Paulo Brax ficou de conversar com os representantes do Fagundes nesse início de semana. Oscar no Vasco, pergunta o Thiago Barbosa. Thiago, o Xangai Port, que é dono dos direitos econômicos dele, não tá a fim de liberá-lo. A real situação do Oscar no Vasco. Castro Pacheco. Castro, imagino que alguém deva ter publicado alguma coisa hoje para que vocês estejam perguntando, né? Já é o segundo que fala sobre Oscar no Vasco. O Vasco tinha lá atrás procurado o Bertolucci para afirmar que todos os reforços que o Flamengo tivesse interesse, o Vasco também tentaria. O que eu tenho contado para vocês é que o Oscar adoraria voltar ao Brasil. Só que o Oscar não teve a liberação do Xangai Port. E aí, só para vocês entenderem o drama, ele passou os últimos 6 meses de férias no Brasil, não dá para chamar de férias, mas liberado do time dele, do Xangai. Tudo porque a esposa ia dar à luz, e aí ele conseguiu a liberação para que ele e a esposa ficassem no Brasil. Se nesse período em que ele já estava no Brasil não o liberaram para jogar por empréstimo por outro clube, e olha que o Flamengo fez várias tentativas com a ajuda do Oscar, vocês imaginam que agora, quando eles esperam a volta do Oscar, vão liberá-lo por empréstimo? Há muita preocupação por lá, na China, de que ele fique por aqui e não queira mais voltar para lá, né? Então há esse risco aí. Nicola, quem será o goleiro do Vasco? Ivan está próximo ou o Vasco já trabalha outro nome? Zé Maia. Eu não descartaria o Ivan, mas pelo que eu senti, o negócio já não está tão quente quanto em outros tempos. Porque o Vasco hoje parece estar mais disposto a economizar na compra, na aquisição do goleiro, do que a gastar dinheiro. E com o Ivan só vai haver negócio se o Vasco comprar do Corinthians. O Vasco, antes de tentar avançar para fechar com o Ivan, está fazendo uma última investida num clube francês pelo Léo Jardim. O Léo é um goleiro que surgiu muito bem no Grêmio, foi vendido para o futebol português e depois foi comprado por esse time francês. Deixa eu pegar o nome do time para passar a informação completa. Quer ver? Léo Jardim. Deixa eu pegar aqui. Legal contar que o Marcelo Groi renovou o contrato no Al Ittihad, tá? Ele tinha vínculo só até a metade do ano, chegou a especular a possibilidade de voltar ao Brasil, até rescindindo o contrato por causa de salários atrasados. Prometeram pagar os atrasados e manter o salário dele. Ele vai ficar na Arábia Saudita, o Groi, porque por lá ele ganha quase o dobro do que ganharia no melhor dos mundos no Brasil. Se ele, por exemplo, fatura R$1,5 milhão por mês na Arábia, no Brasil, para ter 800 mil, ele teria dificuldade, tá? E aí isso é o Léo Jardim mesmo, que é o goleiro de quem eu estava falando. O Léo Jardim, ele surgiu muito bem no Grêmio, acabou indo para Portugal, também foi bem, depois acabou negociado com um clube francês. O clube francês é o Lille. Na atual temporada ele jogou 6 vezes, contrato até junho de 24. O Vasco estava tentando um empréstimo do Léo Jardim durante esse período. Vascaíno de Rondônia, o Alex Teixeira assina ou não? Escreveu Pescaria 2K. A proposta feita pelo Vasco ao Alex Teixeira não foi boa. Tipo daquela proposta que você faz só pro cara, só para dizer que você fez. Bom, pessoal, todas essas, as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau.